Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bom, hoje Deus colocou no meu coração uma palavra que está em Marcos, no seu capítulo 16, que basicamente aqui fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Porém, na visão do caso aqui das mulheres que estavam indo ungir Jesus, aqui como fala a história. E quando elas estavam indo de caminho, simplesmente se perguntaram entre si mesmas: quem vai remover a pedra para a gente? Quem que vai mover a pedra para a gente? Quem que vai mexer ela para a gente ir lá ungir o corpo de Jesus? Até que mesmo assim, mesmo sabendo que a pedra poderia estar lá parada, elas foram no propósito de ungir Jesus. E isso nos remete ao que, meus irmãos? Nos remete que na caminhada de Cristo, mesmo que pareça impossível algo na sua vida, um problema emocional, um problema físico, alguma doença, alguma coisa, alguma situação pareça impossível, você deve continuar caminhando, porque igual aqueles 10 leprosos que gritaram a Jesus, eles pediram misericórdia a Jesus, eles clamaram a Jesus, porém Jesus disse: vai ao sacerdote e vocês serão curados. Ou seja, no caso não foi essas palavras, mas Jesus falou que eles seriam curados. Até que quando eles estavam indo de caminho, simplesmente no caminho eles foram curados. Ou seja, no caminho já foram curados e já iam confessar ao sacerdote que tinha os ritos de fazer, os ritos de purificação, quando uma pessoa era curada. E bom, isso aqui nos remete que simplesmente, quando você estiver em uma situação difícil, algo que pareça impossível para sua vida, não pare de caminhar, não pare de lutar, porque se você parar, o milagre não vai acontecer. Mas se você continuar perseverando, lutando, seguindo, o milagre vai vir no meio do caminho que você vai dizer: nossa, aconteceu rápido, aconteceu que eu nem esperava. Ou seja, Jesus Cristo ele não realiza milagres em momentos que você estava esperando, mas em momentos em que você simplesmente nem esperava algo. Ou seja, como as mulheres estavam indo de caminho, mesmo sabendo que a pedra era muito pesada, que elas não podiam mover, elas continuaram assim. Nós devemos seguir em nossa vida, meus irmãos, porque Jesus Cristo ele não parou no meio do caminho quando ele estava indo para Jerusalém. Ele estava seguindo, ele continuava fazendo o que ele devia fazer. Ou seja, nós temos que continuar fazendo o que nós devemos fazer na nossa caminhada, independente do desafio do que nos espera lá na frente. Um desafio, um trabalho, alguma coisa, uma pessoa ruim, uma pessoa complicada, uma pessoa que feriu a sua vida, alguma situação, alguma coisa que difere, que você sabe lá na frente que vai acontecer, mas que você tem medo de que Deus não vai prover para a sua situação. Não se preocupe, porque Jesus Cristo ele enfrentou a cruz, mas depois no final veio somente glória para ele. Glória, foi exaltado, se assentou à direita do Pai e simplesmente ganhou poder e autoridade sobre a terra e o céu. Ele já tinha, mas ele ganhou todo o poder, literalmente de tudo, do Pai dele. E bom, continuando falando aqui como as mulheres elas tiveram fé, mesmo sabendo que a pedra não estava envolvida. Isso nos lembra que simplesmente nós devemos continuar mesmo com as dificuldades. Como eu já havia falado aqui, mas como é que eu continuo caminhando? E como é que eu faço igual a Jesus? Porque Jesus, ele sabia que o desafio estava vindo e que aquilo era algo ruim, mas ele confiava em Deus, que Deus estava com ele. E o que nós devemos fazer? Continue fazendo o que Deus te instituiu para fazer. Continue pregando, continue fazendo o que você faz, sua rotina normal, suas responsabilidades, seus deveres. E também o que você deve fazer também para continuar um descanso, um lazer. Porque não adianta você ficar trabalhando 24 horas e não ter um tempo de descanso. É a mesma coisa que você produzir muito, é como se você fosse treinar muito tempo e com muita força, mas depois ficasse acabado porque não descansou. Ou seja, faça tudo correto, da maneira correta e creia em Deus que Ele vai prover a sua situação, que Ele vai estar com você. Porque ter fé não é você pisar numa escada feita. Ter fé é você pisar numa escada que ainda vai ser feita por Deus. Ou seja, não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com o que vai acontecer ainda. Porque só quem sabe do amanhã é Deus, o amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos de nada, porque seres humanos querem sempre ter o poder de tudo. Devido ao nosso ego, devido a gente querer ser orgulhoso, a gente pensa que a gente pode fazer tudo. Mas isso é mentira. Satanás tenta colocar mentira. Não, você é forte mesmo. Tenta, elogiar, encher o ego. E isso não é bom, meus irmãos. Não pensem que você mesmo que está assistindo esse vídeo é poderoso o suficiente para fazer o que você quiser. Porque você não é. Você simplesmente não sabe o que, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre,
tô nem aí pra ninguém. Sim, você pode ser livre, mas você faz tal situação, dá errado e você simplesmente acaba pagando uma consequência muito ruim na sua vida. Ou seja, você não é livre, você é escravo de coisas que fazem com que você fique feliz. E essa é a lógica da liberdade do mundo. Seja quem você quiser, faça o que você quiser, faça tudo por felicidade. E isso é a maior mentira. Porque se você, por exemplo, se você faz algo para ser feliz e você depende disso para ser feliz, algo temporário, algo que é literalmente migalhas, você simplesmente acaba sendo escravo dessa coisa. E com Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo, Paulo compara um escravo da justiça e um escravo do pecado. Por que ele bota as duas palavras assim? Por que uma palavra forte assim, escravo? Porque se você é escravo da justiça, você está sendo escravo de uma coisa boa. A gente que serve a Cristo, se você é escravo da justiça, você vira filho de Deus. Ou seja, somos servos de Deus, é claro que somos, porém nós não ficamos comendo migalhas, porque Deus, ele olha para nós, ele não diz, vá para lá, seu pecador, vá lá comer os restos que eu coloquei para você. Não, ele vem, pega o seu servo, traz para uma mesa e coloca um banquete para ele comer, mesmo esse servo não merecendo, porque um servo ele não come na mesa do seu senhor. O servo, ele simplesmente serve o Senhor colocando a mesa para o Senhor. Ou seja, mas Jesus Cristo fez o contrário, ele serviu a nós, ele nos deu o banquete espiritual. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio fazer o contrário, ele inverteu os valores. Em vez de ser servido, ele serviu a nós. E por isso que temos que servir a ele. Uma forma de gratidão, uma forma de amor. Muitos pensam, mas para ser salvo tem que ser bonzinho. Mas para fazer aquilo tem que ser bonzinho. Isso é a maior mentira de Satanás hoje em dia nas igrejas. Que para você ser salvo, você tem que fazer tal coisa. Para você ser salvo, você tem que fazer tudo certinho, seguir na rota. Mas isso é uma mentira. Primeiro que a salvação não é uma compra. Você não chegar lá, Deus, hoje eu fiz muita coisa boa, toma aqui essa moeda de troca e hoje eu estou salvo. Não é assim que funciona. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, não para você ir lá e paguei minha salvação, maior mentira do mundo. Mas simplesmente Deus nos deu isso como um presente. Ou seja, ele deu a gente essa justiça. Ele deu esse poder de se tornar filho de Deus de graça, como um presente. Um presente, você não paga um presente. Se alguém te dá um sorvete, você não diz, muito obrigado, toma R$2 aí pelo sorvete. Você não faz isso, você agradece, você é grato, você fica agraciado por aquela pessoa ter te dado aquilo. Ou seja, é a mesma coisa com Deus. Você vai chegar em Deus e falar, meu Deus, muito obrigado pela salvação. E o que são os frutos? A gente fica muito nessa, tem muita gente que tem muito medo de ir para o inferno porque não produz frutos. E produzir fruto, você não se produz fruto com medo ou desesperado, não. Produzir fruto é algo natural. Uma árvore, ela não vai forçar para dar fruto. É a mesma coisa que um peixe na água, ele não vai forçar para nadar, ele não precisa fazer força para nadar, é algo natural, é da natureza dele fazer isso. Ou seja, muitas das vezes nós pensamos e ficamos ansiosos, preocupados em produzir frutos, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e vemos que as pessoas daquela época, elas queriam muito, no caso, queriam desfrutar das coisas boas logo lá na frente, sem passar pela cruz, mas não queriam passar pela própria cruz. Ou seja, é como se Jesus ele pegasse, Jesus não, é como se nós quiséssemos comprar algo sem nem sequer ter trabalhado. Ou seja, você não trabalhou e quer algo. Você tem que trabalhar para conseguir aquilo. Se você quiser uma casa, você vai ter que trabalhar, investir, lutar até conseguir aquela casa. Você não chega numa casa e é minha. Não faz o menor sentido. Vai contra toda a regra de tudo. E bom, como é que eu paro de ficar preocupado com produzir fruto? Primeiramente que Deus, ele não tem pressa em fazer você produzir fruto agora. Porque ele não vai botar um agrotóxico em você vai crescer em um dia. Não é assim que funciona a vida espiritual. A vida espiritual é simplesmente na paz, no processo natural. Quando alguém planta uma semente em boa terra, que no caso é o coração de alguém, essa semente não vai brotar e pronto, cresceu a árvore. Não, isso leva tempo, anos, meses, até a vinda de Cristo, que todos os santos estarão maduros. Ou seja, é um processo que vai dia após dia. Todo dia você está sendo purificado, todo dia você está sendo fortalecido por Deus, todos os dias você está sendo renovado pela misericórdia de Deus. Ou seja, não fique nessa de, meu Deus, e se eu não pregar para aquela pessoa? Meu Deus, entenda que pregar não é você chegar no meio do nada e começar a gritar, porque você só vai se tornar mais inconveniente e vai afastar mais ainda as pessoas do evangelho. E o nosso propósito como
pregadores, como os discípulos de Jesus, não é afastar as pessoas, mas chamá-las a Jesus. Chamá-las não para nós sermos o centro, mas para Jesus. E dizer, olha, aqui Jesus Cristo, ele salva a sua alma. Jesus Cristo é quem vai realmente preencher esse vazio da sua alma. É Jesus quem salva. Ele quem é o Senhor. Ou seja, não, nós temos que parar com esse negócio de pregar, tem que começar do nada e... Não, nem assim funciona. Você não chega para uma pessoa que está muito triste, que está muito abalada, que está doente e começa a simplesmente... Quando você chega para uma pessoa que está triste, devido a uma doença, você não chega e diz: o remédio que é bom para isso é um... Você não diz falando logo assim. É a mesma coisa de a gente falar de Cristo. Você não pode começar já dando um tabefe na cara da pessoa. Você tem que começar suave, tem que ganhar a pessoa. Você tem que realmente focar na pessoa, em acolhê-la. Quando ela se sentir acolhida, ela vai estar disponível para ouvir a palavra de Cristo. E assim você vai estar pregando com sucesso e com paz. Porque quando você prega para alguém que quer ouvir, você não precisa se preocupar com, não, se ela vai recusar, se ela vai querer ou não. Ela vai aceitar independente se confrontar ela ou não. Ela somente vai aceitar porque a terra do coração dela está boa. Ela simplesmente aceitou. Ou seja, Jesus aqui nos versículos que fala sobre as mulheres não ter parado mesmo sabendo que a pedra não estava revolvida, nos lembra que nós não podemos parar mesmo com aqueles desafios, mesmo com aquela situação que você está muito focado, muito ansioso, muito preocupado. Nós não devemos parar, mas sim continuar como Jesus Cristo continuou ensinando e caminhando até Jerusalém. E bom, aqui continuando os versículos, fala que elas encontraram um jovem que estava vestido de linho fino, pelo que aqui, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Não é linho fino, mas enfim. Ou seja, quando elas chegaram lá, a pedra já estava revolvida e tinha um jovem lá sentado à direita da pedra. Simplesmente falou: se procurais o Cristo, ele já ressuscitou. Jesus Cristo, Jesus o Nazareno. Como aqui diz: porém ele disse: não vos assusteis, buscai Jesus o Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide... E aqui é a parte que fala sobre os discípulos. Mas enfim, o foco, meus irmãos, é dizer que Jesus Cristo, ele é poderoso o suficiente para te fortalecer, para fazer você crescer e para fazer você produzir frutos. Porque a salvação, ela não é fruto. Porque qual o sentido de você... Como é que, no caso, as suas obras serem a raiz da árvore e a salvação ser o fruto? Não faz sentido. É totalmente contrário. A raiz do porquê que a gente busca Jesus Cristo é simplesmente a salvação. Ou seja, você não busca só Jesus Cristo porque você quer ser salvo, porque você tem medo do inferno. Mas também, no meio da salvação, tem a relação com Cristo. Ou seja, são as raízes da árvore. A relação com Jesus, a ser salvo não só no céu, mas também ser salvo mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Porque ser salvo não é só algo que só vai vir naquele dia, mas algo que já acontece hoje. É algo que já está acontecendo. A salvação não é algo distante, é algo que realmente já está acontecendo. Ou seja, quando você saber que a salvação não é algo que você deve literalmente querer buscar com suas obras, mas sim algo que você já ganhou e que você simplesmente só tem que ser grato e receber com amor isso, você vai começar a pregar tão leve que simplesmente vai parecer que isso é natural de você já. Você vai produzir frutos de maneira que, meu Deus do céu, é como se fosse um peixe nadando normal. Um peixe nada normal. Porque é a natureza dele nadar, né? Andar, normal. Nadar, no caso. E bom, este foi o vídeo, esta foi a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu espero que Deus tenha ajudado cada um aqui e que Deus abençoe a vida de cada um. E na próxima vez que aquele peso sobre a salvação, o que eu devo fazer, simplesmente lembre que salvação não é fruto. Salvação é um presente de Deus que deve ser instalado nas raízes do seu coração. E Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.